hoje nós vamos tratar de um assunto que eu acredito que nesses dias, nesses sábados que ainda virão, vocês ouvirão algumas coisas que serão para afirmar, serão repetidas para afirmar no coração de cada um. E antes de começar, essa semana eu vi uma matéria onde alguns músicos foram colocados para tocar um violino, um violoncelo, um piano, e um ouvinte, ele tinha eletrodos na sua cabeça, e aqueles eletrodos, por impulso elétrico, marcava ali, né, como as ondas cerebrais, elas apareciam com aquela harmonia tão gostosa de se ouvir. Mas em determinado momento, de propósito, um dos músicos desafina o violino, e as ondas ali começam a bagunçar, e interessante que mostra uma área do cérebro que é responsável pela dor, é a mesma que percebe a desafinação. Então, quando nós escutamos uma coisa que não está legal com os nossos ouvidos, tanto musicalmente, mas também de uma maneira geral, aquilo que não entra bem suave, aquilo ali está estranho àquilo que nós já aprendemos na palavra, isso soa de maneira diferente aos nossos ouvidos, pelo menos deve soar diferente, e deve causar em nós também um estranhamento, não é, diante daquilo que nós estamos ouvindo. E o quão é prejudicial quando nós escutamos coisas relacionadas principalmente ao tema que nós vemos hoje, que é em relação ao namoro, ao relacionamento pré-nupcial, o quanto faz mal para a gente nós escutarmos coisas que não estão de acordo com a palavra. Deixa eu só abrir a água aqui. Que não estão de acordo com a palavra de Deus e devem soar estranhos aos nossos ouvidos, porque a nossa percepção, ela pode estar bem aguçada, ou ela pode estar embaçada, ela pode estar com falta de sensibilidade, a nossa percepção. Bom, o nosso tema de hoje então é o início do relacionamento, quando começar a namorar e como escolher o futuro esposo. Um assunto muito prático e que provavelmente vocês já ouviram sobre aquela questão, o que a Bíblia fala sobre o namoro? E a Bíblia, ela não fala nada a respeito deste namoro moderno que nós conhecemos. É muito interessante isso. Não existe o termo namoro na Bíblia, mas existe um relacionamento que Deus preparou para os seus. Quantos aqui, eu já vi logo no início, nós temos vários casais casados, que já passaram por essa fase, antes do namoro, antes do casamento, e agora estão no namoro após o casamento. E eles também já passaram por momentos, por sentimentos, por experiências, que quem está ainda nessa fase pré-nupcial passa. E outros ainda estão solteiros, e espero que no Senhor, para que tenham um marido e uma esposa segundo o Senhor quer para eles. Bom, então, essa ideia que nós temos de um relacionamento pré-casamento, onde acontece algo que tem sido muito comum. Eu vou dizer para vocês que aquilo que a gente estranha, por ser uma nova criatura, por ser filho de Deus, por observar as Escrituras, é bem diferente do que é tido como normal no relacionamento daqueles que não são filhos de Deus, não é? Onde, primeiramente, há uma interação física, depois uma interação de alma, e por último, se houver, uma interação de espírito. Então, o que caracteriza um relacionamento daqueles que não são cristãos, nesse chamado namoro, é uma intimidade sexual antes do casamento, é ficar anos sem definir um projeto de casamento, é esconder dos pais, e algo que termina de uma maneira muito simples, né? Manda uma mensagem de WhatsApp e acabou. E esse é um perfil geral de um relacionamento antes do casamento. Eu namorei com a minha esposa, a Patrícia, nós namoramos 4 anos,
e namoramos uma boa parte à distância. Eu morava aqui em Londrina, ela morava em Uberlândia. Eu a conheci quando primeiro vestibular, aqui a UEL havia 2 vestibulares por ano. O primeiro do ano de 89 eu reprovei, e então meus primos que já moravam em Uberlândia, meu primo era professor da faculdade, então me chamaram para passar uns meses lá, para eu poder, né, descansar, terminar o ensino médio, feito o vestibular no ano passado, então vamos dar um tempinho e estudar. E eu não tinha grana para pagar cursinho, então me dediquei a estudar sozinho. E nesse tempo, meu primo, na casa dele havia um estudo bíblico, e a Patrícia fazia parte desse grupo que estudava a Bíblia na casa dele. Então, um dia eu a vi entrando por aquela porta, né? E eu já olhei aquela moça, eu falei, essa moça aí tem um negócio diferente, né? E aí meus olhos já foram colocados sobre ela. A mesma coisa depois, né? Eu fui saber que ela também olhou para mim e já falou, olha, esse rapaz aqui parece interessante, não é? Então, os nossos parâmetros, às vezes, vão bem desse lado, né? A gente bate o olho assim, e às vezes a gente se engana. Mas, graças a Deus, não houve engano, né, querida? A gente está há 32 anos casados. Mas foi um tempo muito difícil, porque ela já estava na faculdade de engenharia, eu na faculdade de educação física aqui em Londrina. Deixa eu contar para vocês o que é mais importante nesse meio do caminho. É que eu fiz vestibular na Federal. Aqui, a estadual só tinha uma fase. Eram 3 dias de vestibular e uma fase só. Na educação física tinha a parte física antes. Se não passasse na física, né, mas artes também, mas os outros em geral não tinha a parte de pré-requisito. E lá em Uberlândia, a Federal tinha 2 fases. Eu fiz a primeira fase, passei. A segunda fase era toda discursiva, não tinha nada de múltipla escolha. Nunca tinha feito uma prova daquela, né? A cadeira era o triplo da que tem aqui, aquele caderno enorme e fazendo prova. E aí, nesse tempo, meu pai fala assim, Eric, você volta para Londrina e vai fazer o vestibular aqui na UEL. Porque se você passa aqui, é mais barato para manter do que você ficar fora. Nesse tempo eu morava na casa do meu primo. E aí, eu sentei para fazer aquele vestibular. E eu pensei assim, eu posso fazer esse vestibular de qualquer jeito e reprovar, só para ficar perto da Patrícia lá em Uberlândia, né? Mas naquele momento também bateu um temor muito grande no meu coração, que foi de obedecer meu pai. E eu falei, vou obedecer meu pai, vou fazer o vestibular direito. E passei aqui em Londrina. E logo depois saiu o resultado em Uberlândia, eu passei lá também. E aquilo foi muito difícil, né? Porque eu querendo estar perto da Patrícia e tendo que ficar em Londrina. Faculdade, você sabe como é que é, né? Cara desempregado, tem pouco dinheiro. Então, o negócio era fazer carta, escrever carta. Então, eu escrevia carta para a Patrícia, ela escrevia para mim. Não faz tanto tempo assim, né? Para quem aqui, claro, que você que tem aí 17, 18, 19, 20 anos, 32 anos atrás é muita coisa, né? Mas, você vê como é que a tecnologia voou. Porque naquela época já tinha, nem o Orkut tinha ainda, para quem conhecia o Orkut. Então, o negócio era telefone, uma vez por semana, e olhe lá, porque tinha que pagar. Eu esperava acabar o culto da noite aqui, ia para a Sercontel, e na Sercontel tinha lá o orelhão lá dentro, você entrava e o cronômetro começava a andar, né? E as moedinhas caindo ali. Então eu tinha que cronometrar o tempo para poder, o dinheiro que eu tinha, pagar a ligação. Só para vocês terem uma noção do quão era difícil. E eu cheguei a ir a Uberlândia em torno de uma vez por ano, depois de um ano que a mãe dela, meu pai escreveu uma carta para a mãe dela, pedindo permissão para poder ela vir, dizendo que ele ia cuidar, que não ia acontecer nada. Então a Patrícia vem passar uns dias com a gente, e assim nós nos vimos 2 vezes ao ano. E o Senhor, Ele sustentou. Porque houve uma época que a gente quase terminou o namoro. Quase mesmo. Eu falei assim, a Patrícia me escrevia toda semana. De repente, 1 mês sem eu receber carta, eu falei, ela não quer mais nada comigo, né? E aí eu fui para Uberlândia para poder a gente acertar os ponteiros, né? E não ficar nada. Eu falei, ou eu vou para terminar, ou a gente vai seguir e vai, né, seguir em frente para o casamento. Contando isso para vocês, porque
A gente às vezes fica... A Mari está aqui namorando à distância, né, Mari? Não é fácil, não é? Mas quando o Senhor tem um plano em nossas vidas, Ele nos sustenta e Ele nos leva àquilo que é a vontade dEle. Eu vou dizer que o Senhor nos livrou, eu creio que nos livrou de muitas coisas se nós estivéssemos perto um do outro. Talvez nós tivéssemos feito coisas erradas. Talvez nós tivéssemos andado por um caminho que não seria do Senhor. Mas hoje eu quero abrir um pouquinho com vocês sobre essa questão. Como é que é esse começar a namorar, né? O que a gente tem que pensar em relação a isso, biblicamente, o que a gente precisa considerar na palavra de Deus. Então a pergunta que eu preciso fazer para vocês é: se um relacionamento santo entre um homem e uma mulher, antes do casamento, não pode ser balizado pelo tipo de relacionamento que nós vemos no mundo, nas pessoas que não temem ao Senhor, como nós vamos andar segundo a vontade de Deus com relação a esse assunto? Ele é um assunto, queridos, eu vou dizer para vocês que é um assunto seríssimo, porque ele vai nortear, ele vai direcionar muitas coisas em nossas vidas, muitas coisas. E eu talvez chegue num ponto com vocês aqui sobre isso, se der tempo. Então, primeiramente é importante a gente saber que uma nova criatura, ela não pode começar um namoro com regras na sua cabeça. Como é que é isso? É a gente formular... obrigado, querido, eu não levantei a mão, mas você está ligado aí, né? Então você vai seguir. Deixa eu ligar esse negócio aqui, porque daí eu vejo que está ali. Se ligar, né? Esse negócio que às vezes não liga. Vamos ver. Ligou. Vamos ver se vai, que aí eu fico olhando ali. Então você vai indo no rumo comigo aí, tá bom? Essa pergunta pode passar a próxima. Então, o que é a gente pensar em regras na nossa cabeça? Eu não posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso pegar na cintura dela, eu posso dar um abraço mais apertado, não, isso aqui eu não posso. E a gente cria regras. Só que o problema não é a regra em si, é como o nosso coração, qual é a motivação do nosso coração em relação a um relacionamento com outra pessoa. Então, essas regras, elas não mudam o nosso coração, mas a vida de Cristo em nós, ela é capaz de nos sustentar, e ela é capaz de nos manter. Então, um resuminho aí, pode passar? É esse aí, regras sem uma vida, ele vira legalismo, porque a gente começa a balizar pelos limites que nós impomos, e aí um limite para um pode não ser o limite para outro. Há um relativismo nessa questão. E a Bíblia diz sobre isso, né? Quando você abrir lá em Colossenses 2:20, não precisa abrir agora, você vai ver que Paulo está falando sobre essa questão. Olha, o que os fariseus fazem, né? Os fariseus fazem. Não toque, não prove, não manuseie. Olha, isso aqui, se você conseguir se manter puro, você tem um orgulho, porque você se manteve, você conseguiu obedecer a regra que alguém colocou para você ou você mesmo. Aí, se você falha, você cai no buraco, porque fica aquele sentimento de que você falhou, e aí assim por diante. Agora, uma vida sem a direção também, ela pode virar libertinagem, pode tudo, está tudo liberado, é o que normalmente se faz, sem o Evangelho. E aí, Paulo, quando ele vai em Romanos 6:1, ele faz uma pergunta retórica, né? Bom, eu tenho a graça de Deus, você tem graça de Deus. Então, se nós temos a graça de Deus, tudo bem? Posso fazer tudo? Aí ele fala, não. Por quê? Porque não é assim. Já que eu estou na graça, eu posso fazer tudo. Quem acha que, estando na graça, pode explorar ao máximo a pecaminosidade, não entendeu o que é a graça de Deus, não é? Então, esse é um problema. Então, qual que é a solução? A solução é nós termos a vida de Cristo em nós, e esta vida nos balizar em relação ao comportamento com uma outra pessoa. Nós vamos entrar aqui em algumas exortações importantes para as nossas vidas, mas de novo, se nós não temos um coração para obedecer, o que adianta as exortações? O que adiantam?
não é? Elas só trarão peso por um lado e orgulho por outro. Então nós vamos caminhar um pouquinho dentro desse princípio de que dentro de um relacionamento eu tenho um Espírito Santo que habita em mim. E esse Espírito Santo, em concordância com a palavra de Deus, vai me dirigir naquilo que eu posso, como eu posso proceder no relacionamento. Então, seguindo um pouquinho à frente, diz aí: pureza externa sem pureza interna é sepulcro caiado. Pureza interna sem externa é incoerência, né? A gente tem de lábio ou no coração, mas não tem no ato. E Deus quer os dois na nossa vida, tanto a pureza externa quanto interna, mas isso é uma ação de Deus no coração. Pode passar. Vamos ver agora um pouquinho sobre o que é o namoro. Uma definição que eu consegui é essa: o namoro é um tempo de aproximação intencional, no qual duas pessoas buscam conhecer-se melhor, para discernir se podem, juntas, honrar a Deus por meio do casamento. Não se trata apenas de afeto ou de convivência social, mas de um relacionamento voltado para uma possível aliança, para um possível casamento. Então, em termos gerais, é isso. Mas por que eu posso dizer que um namoro cristão deve ter esse caráter de aproximação, intencional, duas pessoas se conhecerem melhor, e como elas vão conhecer, como que elas vão andar juntas, de maneira que honre a Deus? E aí o texto que vem a seguir é de 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a palavra de Deus nos dá já algumas coisas tão fundamentais, tão básicas, e às vezes a gente fica criando uma série de coisas para poder tentar definir como é que a gente vai proceder nesse tempo de conhecer um ao outro. Então, uma questão que é importante, esse texto é um deles que é muito especial. Outros que dizem que a vontade de Deus é a nossa santificação. Se a vontade de Deus é a nossa santificação, eu já posso jogar fora tudo aquilo que não me leva a uma vida de santificação. E eu não estou esquecendo de que eu tenho um coração, eu tenho uma nova vida, eu tenho a vida de Cristo, mas eu tenho uma natureza terrena. E aí que é o problema. A nossa natureza terrena, ela recebe o tempo inteiro ideias de como nós podemos satisfazer a nossa carne. Você que é namorado, você que é namorada, você que está sozinho ou sozinha, passa, sem dúvida, ainda mais nessa fase de altíssimas cargas de hormonal. Muitas coisas a gente passa, desejos, ainda mais com todo esse estímulo visual que a gente tem diariamente, recebemos uma enxurrada de estímulos, e é nesse momento que a coisa aperta, mas nós temos para onde ir. Nós temos para onde ir. E não irmos para o trono da graça significa uma tragédia em nossas vidas. Vamos caminhar mais um pouquinho. Então agora eu quero dizer para vocês o que o namoro não é. Fica fácil a gente também perceber dessa maneira. Então, o namoro, pode ir apertando aí, não é um lazer e distração. Não é para a gente matar tempo, sabe, para poder ocupar a cabeça, ou então a gente se sentir bem emocionalmente. Também, eu já vi isso, uma menina querer namorar um rapaz, ou um rapaz querer namorar a menina, por quê? Porque os amigos deles estão namorando, então ele, para não ser o estranho da coisa, ele quer arranjar alguém, ele não está nem afim, ele nem ama, nem gosta da pessoa, mas ele quer arranjar alguém, por quê? Porque é um status, só que não tem nada a ver, isso não tem nenhum fundamento para as nossas vidas, né? Uma outra definição do que não é namoro, é que não é um casamento antecipado, é um tempo de avaliação e crescimento espiritual, e não de intimidade física, porque uma intimidade física vai trazer marcas profundas ao seu coração, e como eu falei no início, vai determinar uma série de coisas na sua vida.
É claro que a graça de Deus, ela pode tratar-nos, mas eu não sou da ideia de que eu vou, por exemplo, com meus filhos, deixar totalmente liberado, quando crianças, para assistirem o que quiserem na internet ou na TV, porque eu falo assim, a graça de Deus vai cuidar deles. Não, peraí, qual que é a minha responsabilidade? Eu tenho que cuidar. Eu não posso deixar que qualquer coisa ataque. Eles não têm condições ainda, maturidade para resolver isso. Então, essa é uma questão importante para as nossas vidas também. Também não é centrado no eu. O relacionamento não visa a minha satisfação, mas visa um cuidado com o outro. E aí o foco não é o que eu ganho nisso aqui, né? O que eu ganho? Isso aí é normal naqueles que não conhecem o Senhor. O relacionamento está querendo para si. O que nesse negócio eu levo de bom? E aí o que acontece, né? Eu já ouvi o termo de moças dizerem assim, mas se ele está me usando, eu também estou usando ele. Está tudo certo. Quer dizer, cada um está olhando para si, para a sua satisfação da própria carne. E esse é um grande problema. E outra coisa, o namoro não é ficar ou testar para... Testa um, namora um, não deu muito certo, vou para outro. Não deu. Aí eu tenho aquela figura que uma professora juntou a sua turma, fez um círculo com a turma, na sala de aula, deu uma rosa na mão do primeiro, e falou assim, olha, você pode contemplar, você pode cheirar essa rosa, você pode afagá-la, você pode fazer o que você quiser. E essa rosa foi passando de mão em mão, foi passando de mão em mão. Quando chegou na última pessoa, já não era nem mais uma rosa, ela estava já destroncada, sem pétalas, ela estava já toda manipulada. E é assim que acontece, não só fisicamente, mas também em nossa alma. Quando nós temos essa volatilidade, nós passamos facilmente de uma estação para outra, de uma pessoa para outra, e nós vamos sendo marcados em nossa alma por cada uma delas, e também vamos ferindo outra pessoa. E aí eu quero dizer para vocês sobre aquele termo que a Bíblia fala, que esteve um pouquinho na moda há um tempo atrás aqui, que se chama defraudar. O que é defraudar o outro? A Bíblia fala para que nós não defraudemos uns aos outros, porque Deus, Ele está de olho, é bem claro que Paulo fala sobre isso, e Ele é Deus zeloso. O que é defraudar? Por exemplo, um rapaz, ele chega numa menina da igreja, ele é muito dado, muito carinhoso, põe a mão no ombro, faz carinho no cabelo dela, e isso mexe com ela. Só que ele não tem intenção nenhuma, ele só está brincando. Às vezes ele é assim, ele é carinhoso. O Emanuel, ele tinha essa característica. Um dia eu falei assim, filho, cuidado com a maneira que você lida com as moças, porque você pode estar despertando no coração delas algo que você não tem intenção de dar continuidade. Aí, daqui a pouco ele vai para outra, a mesma coisa, acaricia, cumprimenta, sempre muito gentil, e tem que ser gentil com as moças, sem dúvida, mas cuidado, que você pode estar levantando, você pode estar defraudando a ela. E tem aqueles caras que querem dar tiro para todo quanto é lado, né? Ele tenta com uma, não dá certo, ele vai para outra, não dá certo. O que essa pessoa está querendo? Meninas, me digam, um rapaz que ele fica tentando com uma menina, não deu certo, ele vai para outra, até chegar em você. O que ele está querendo com você? Fica ligada nisso. A mesma coisa, meninas, as moças, e eu vou dizer uma questão de defraudar, e quando lá eu falei com a juventude lá em Sobral, eu comentei sobre isso. Parece que tem umas meninas que quando vestem uma roupa parece que foram embaladas a vácuo, né? Que, meu amigo, que difícil é para a almarada ficar perto de uma mulher assim. Estou falando aqui, os caras sabem, os rapazes sabem, e as moças também sabem. Então, quando a moça vai se vestir, para que ela se veste? Com que intenção ela se veste? Se ela se veste de alguma maneira, que ela está despertando num rapaz sentimentos e desejos que ela não vai dar continuidade, porque aquilo ali
ela não quer um relacionamento, ela está querendo ser vista, ela está defraudando também o irmão. Olha que importante, e aí que eu falei, são coisas muito significativas que vão direcionar a sua vida, o seu coração. Como é que você irá para um relacionamento, no casamento, com o coração já marcado por tantas coisas que feriram a tua alma? E, novamente, quem passou por isso, tem graça no trono do Senhor para restaurar. Mas, novamente, eu vou deixar meu filho se arrebentar, aí depois curar as feridas dele? Se eu, como pai, posso prevenir algumas coisas, eu vou. Tem coisa que o filho não quer, e nós somos assim com Deus, Deus faz isso conosco. A gente não quer obedecer, então vai, filho. Pode se arrebentar. Eu sou soberano, vou cuidar de você nisso aqui, mas depois, o que diz lá o texto de Eclesiastes, né? Você vai, fala assim, jovem, você quer ir? Vá, se aprofunde em tudo o que você quer. Salomão fez isso. Mas saiba que um dia você vai prestar contas diante de Deus. E como é que estará o nosso coração diante do Senhor? Bom, eu poderia entrar aqui, esse assunto tranquilamente daria para falar umas 2, 3 horas, mas eu quero passar à frente para que a gente alcance o objetivo de hoje, que é a última pergunta, que é o título da palestra de hoje. E também, uma coisa que eu percebo que às vezes uma pessoa fala assim, eu vou namorar fulano, ele não é da igreja, mas eu quero levá-lo para Cristo. Que armada. Pode dar certo? Pode. Deus pode até usar, mas não é regra não. E eu vou dizer depois por quê. Né? Então é aquele namoro missionário. Quer alcançar o outro, né? Por segundas intenções. E também o namoro não é passar, como um amigo meu, passou 12 anos namorando a menina. 12 anos, cara. Eu não sei, viu? Para mim ali a coisa estava já para lá de casamento já. 12 anos namorando a moça. Aí até que enfim ele casou assim no papel, se já não tivesse casado antes, né? Mas namoro também não é isso, gente. Tem uma perspectiva. E agora eu notei uma coisa aqui no meu estudo, que acontece muito nos aconselhamentos que eu faço de casais jovens, e é o seguinte, quando eu começo um discipulado ou aconselhamento bíblico para algum jovem, acontece na maioria das vezes assim, ó, eu falo assim, se você crê que uma pessoa que você está querendo, ela é uma pessoa de Deus, é que Deus separou para você, e aqui vai depois uma outra discussão, que se tiver tempo lá no final eu vou falar, mas eu digo assim, se você crê que essa pessoa que Deus tem separado é para ser o seu cônjuge, então não tenha pressa, vá devagar, não seja precipitado, conheça a pessoa, seja amigo dela, tenha um tempo, se você já tem certeza, se você não tem, pior ainda, então não dê nem um meio passo à frente. Mas sabe o que acontece muitas vezes? É que essa pessoa some do discipulado, some do aconselhamento. E já aconteceu com jovens que eu aconselhei aqui na igreja. Sumiram. Daqui a pouco já chega com aliança de noivado. Eu falo assim, o que aconteceu? E nós temos casos de pessoas que estão colhendo os frutos disso até hoje, amargando no casamento. Agora aguenta, meu querido. Casou? Foi? Então aguenta, agora é assim, a Bíblia fala que não é para separar. Vocês não estão matando um outro, né? Então tá. Então, os dois, novas criaturas. Mas já teve caso da pessoa não querer, ela sai, ela desaparece, e daqui a pouco está namorando já uma pessoa que nem cristã é. E aí eu já sei, ele não quis dar ouvido às Escrituras, quis fazer a própria vontade, o desejo do coração. E aí nós caímos num grande problema, porque se nós não observarmos algumas coisas que eu vou começar a dizer para vocês aqui, da palavra, nós vamos colher o fruto. É batata. A Bíblia fala uma coisa, a gente faz outra, e a coisa vai acontecer bem ao contrário do que é a vontade de Deus mesmo. Vamos caminhar um pouquinho então? Então, alguns princípios bíblicos que nos orientam neste processo de relacionamento pré-nupcial. Aqui eu não chamei de namoro, porque usando, né? A gente não tem esse termo, mas é bom a gente pensar no relacionamento
pré-casamento e relacionamento pós-casamento. E aí a gente pode chamar de namoro, mas eu queria deixar esse termo para a gente também. Então vamos lá. Número 1. O princípio da criação. É a vontade de Deus que um homem e uma mulher se unam em casamento? Sim ou não? Sim. A não ser que a pessoa tenha de Deus o celibato. Ela não vai se casar. Ela vai manter a sua vida assim. E eu conheço jovens que decidiram no Senhor não se casar. Estão dedicando a sua vida ao ministério, ao Senhor. Tudo bem. Ela não tem o desejo no seu coração. Ela pode ter até algumas carências, mas ela está satisfeita no Senhor. Então tudo bem. Agora, é a vontade do Senhor, porque Ele diz lá em Gênesis que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor criou tudo, e quando Ele criou o relacionamento entre Adão e Eva, Ele diz assim, ó, isso aqui é algo muito bom. Quando Ele criou o homem e a mulher, isso era o propósito do Senhor, a comunhão, andar junto. Então é a vontade de Deus, e é Deus quem une uma pessoa. O amor humano, ele começa com a iniciativa divina, daqueles que são filhos de Deus, e desejam permanecer no centro da vontade de Deus. E no namoro, como é que é? O namoro, ele deve também refletir essa dependência de Deus. Não é sobre a gente achar alguém que possa nos satisfazer, mas deixar Deus nos conduzir para quem Ele quer preparar para nós. Então, Ele tem uma pessoa, eu creio nisso, e esse assunto eu já discuti com outras pessoas. Depois, espero que pelo menos uns 5 minutinhos eu possa falar sobre a escolha nossa e a soberania de Deus. Vamos ver. Mas vamos lá, o segundo princípio que eu gostaria de deixar para vocês é o princípio da fidelidade. O amor é uma aliança. Gente, se você abrir o texto, você anotar esse texto de Malaquias 2,14 e Provérbios 31, você vai ver que lá em Malaquias, Deus ele diz assim: eu fui testemunha da aliança entre você e a tua mulher, a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha como é que Deus leva tão a sério o relacionamento entre homem e mulher. Deus está dizendo que o homem, ele foi infiel. Você foi infiel, você largou a sua esposa? Saiba que eu sou testemunha de quando você se casou com a mulher da sua mocidade. Agora ela está mais velha, você chuta ela para fora, Deixa ela sozinha, deixa ela com filhos, ou deixa ela doente. É isso que tem acontecido. E muitas mulheres sofrem terrivelmente por homens que são verdadeiros covardes, porque não cuidam da sua esposa. Aproveitou, usou, tchau. Infelizmente isso acontece também no meio evangélico, por não obedecer a palavra de Deus. Então é isso. Agora, como é que a gente aplica esse princípio no namoro? Vamos lá. No namoro bíblico, nós precisamos cultivar essa fidelidade desde o início do relacionamento, respeitando, sendo honesto, evitando coisas superficiais. Por isso que esse momento de conhecer um ao outro precisa ser algo assim, totalmente fora desse padrão que a gente tem de namoro moderno, e das coisas que a nossa própria alma deseja, mas que Deus quer nos manter santos, manter saudáveis. Eu acho que essa palavra cai muito bem, nos manter saudáveis durante esse tempo de namoro. Vamos para o terceiro princípio aqui, que é o princípio da sabedoria. Porque em Provérbios 31, 10 a 31, eu só vou ler aqui o versículo 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito excede o de finas joias. Então, o amor que a gente está iniciando num relacionamento com uma pessoa, tem que ser um amor com discernimento. A gente precisa avaliar algumas coisas que eu quero colocar logo em seguida, sobre tanto o homem quanto a mulher. O que a gente tem que observar numa pessoa que a gente quer passar a vida inteira juntos?
né? O que a gente tem que observar? Falando nisso, eu me lembrei de um livrinho chamado... eu estava pegando, eu tenho ele no livro físico. Lembrei o título. Antes de dizer sim. Vocês já viram esse livro? Alguém já viu? Já viu? Esse livrinho é ótimo. Muitas perguntas, muitas questões que vêm antes da gente dizer o sim. Só que, na verdade, quando a gente entra num sim, num namoro, esse sim do namoro já é um sim, precisa ser um sim com vistas ao casamento. Então, é bom que a gente depois até anote algumas coisas que a Bíblia pode que ela nos instrui sobre antes da gente avaliar alguns parâmetros para a gente dar um passo à frente. E esse parâmetro da sabedoria, do discernimento, no namoro também a gente discernir o caráter, o propósito, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a maturidade também, algo que a gente tem que avaliar na nossa vida e na vida do outro. Então, o quarto princípio é o princípio da pureza. Ou seja, o que é ter um relacionamento santo? O que é? Bom, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, diz assim, vou ler até o 8. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então Paulo está falando aqui sobre uma série de coisas que envolve a nossa mente, a nossa alma, os nossos desejos, que precisam ser colocados diante da luz das Escrituras, da Palavra de Deus, do próprio Cristo em nossas vidas. Mas nós temos muitas lutas, eu sei bem disso, não negligencio do que eu estou falando, esses aspectos que a gente vai colocar logo em seguida. Então, como é que isso deve acontecer no relacionamento, no namoro? Deve ser algo que reflete o caráter de Cristo. Guarde bem isso. Um relacionamento entre os dois jovens deve refletir o caráter de Cristo. Vamos agora então para o quinto e último, que é o princípio do Evangelho. Então, Efésios 5, 22 a 23, tem duas palavrinhas chaves para nós, que nós podemos aplicar ao namoro. Primeiro, ela diz assim: maridos, amai vossas mulheres. Maridos, amai vossas mulheres. Mas ela não é minha esposa, ele não é meu marido. Mas nós estamos falando de princípio. Então, daqui a pouco nós vamos ver algumas coisas que a gente pode já descartar logo de cara quando a gente vê em uma pessoa. E nesse princípio do Evangelho é que o amor de Cristo pela igreja reflete o relacionamento do marido e da mulher, do homem e do rapaz e da moça. Porque ele fala: maridos, amai vossas mulheres, e fala também para as mulheres serem submissas aos seus próprios maridos. É claro que no namoro a submissão que ela deve ter não é a submissão que a esposa precisa ter ao marido, porque ele não é o marido dela. Isso também eu já vi, gente, em shopping, por exemplo, um tratamento de um cara com a moça. Eu falei com a Patrícia, como é que uma moça ela se deixa ser levada por um cara tão grosso assim, que pega no braço dela, dá um puxão e sai arrastando ela, e ela continua, porque é uma dependência emocional tão grande, e um medo de não ter ninguém, que essa pessoa, ela se submete a ser maltratada, porque ela não quer ficar sozinha. E aí o que acontece é que ela casa. Não sei se vocês viram agora esses dias uma mulher que ela fez um depoimento, até o título eu fiz um comentário lá do título do vídeo dela, uma outra pessoa também curtindo, porque o título é assim, mais ou menos assim, né? O prejuízo, o desastre que foi casar com um pastor. E o cara se dizia pastor. E eu coloquei assim: o desastre seria casar com um lobo, porque um pastor
ele não faz aquilo que aquele cara fez. Só que ela ficou 17 anos casada com um cara que a subjulgava, não amava, ele torturava a mulher. Por que isso, gente? Porque as pessoas que não conhecem o Senhor vivem debaixo de uma opressão do maligno, da sua própria alma, de tudo que leva cada vez mais profundo, cada vez mais para o buraco. Mas nós podemos andar diferente em relação a isso. Vamos lá então para a próxima pergunta, depois desses princípios aqui. Pode passar, por favor, Gabi. A questão é, quando que eu posso começar a namorar? Tem a ver com idade? Tem a ver com padrão financeiro? O que eu posso, como é que eu tenho que pensar sobre isso biblicamente falando, não é? Então aqui, se a gente tem ideia, tem em nossa mente que um namoro, ele tem como alvo um futuro casamento, então eu tenho que ter algumas coisas a observar. Se uma pessoa que não tem essa convicção de que um relacionamento é para o futuro casamento, eu acho que ela nem deve iniciar isso. Se a pessoa tem intenção de com uma outra pessoa, mas ela já não tem no seu coração de que ali tem que ser algo tão sério que eu vou já progredir para um casamento, não comece, porque você está com a motivação errada. Porque se um rapaz, uma moça colocam diante do Senhor o seu coração e fala assim: Senhor, meu desejo é que o meu marido ou que a minha esposa futura seja a pessoa que o Senhor tem preparado, que tem o caráter de Cristo, e eu quero esperar no Senhor. Então esse casal, essa moça, esse rapaz vai esperar algumas coisas muito claras que o Senhor vai dirigindo para que o relacionamento comece. E agora eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então vamos lá. Provérbios 3:1 diz que tem tempo para tudo. Tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A Bíblia deixa claro para a gente. Se o Senhor fala que há tempo para namorar e há tempo para não namorar. Né? Então, se o namoro não deve começar por impulso, pelo que deve começar? Vamos ver agora? Então eu faço essa pergunta para vocês. Qual é o motivo pelo qual você que não namora quer namorar? E você que está namorando, o que está motivando esse teu namoro? O que está no seu coração que está sustentando esse namoro? Vocês entenderam? Qual é a motivação do rapaz e a motivação da moça? Vamos olhar para a palavra? Então vamos lá. Primeira coisa, você já buscou orientação? Primeiro, você já buscou a vontade de Deus para a sua vida em relação a isso? Você já sinceramente abriu o coração para Deus e orou para Ele? Se você não fez isso, você precisa fazer. Clamar ao Senhor: Senhor, dirige a minha vida nesse aspecto também, porque o Senhor é soberano sobre ela. A outra questão é, ainda dentro da buscar a vontade de Deus, não comece um namoro por pressão social, por solidão. Não comece um namoro dessa maneira e fique esperando que Deus vai confirmar no seu coração. Se você não tem a motivação correta, que é encontrar ou ser achado ou ser achada por uma pessoa que será o seu futuro marido ou futura esposa, você está ainda precisando dar espaço diante do Senhor. E muitos já entraram nesse tipo de relacionamento e tiveram sérias dores na sua alma porque não buscaram a orientação de Deus. Segundo, você já conversou com os seus pais ou com pessoas da própria igreja sobre isso? Eu não converso com meus pais sobre isso. Espera aí então, você está querendo esconder alguma coisa dos seus pais? Meu pai e minha mãe não me entendem. Espera aí, você acha que eles não entendem isso? E você quer que depois eles ponham a bênção sobre isso no casamento? Se você não começa já a dialogar aos poucos, a abrir o seu coração, e até pode ser que seus pais não sejam cristãos, só da atitude de você ir até eles e falar assim: pai, mãe, eu
estou tendo um sentimento por uma pessoa, só que eu estou orando diante do Senhor, eu estou pedindo que Ele me dê a direção. Teus pais, se eles não forem cristãos, eles vão falar assim: que isso, é besteira, não faz isso não, menina, se você gosta, vai lá e fica com ele, fica com ela. Não, você vai pelo que a Bíblia diz. Mas você já conversou sobre isso com os líderes dos jovens? Você já conversou sobre isso com alguém mais maduro de toda a juventude, ou alguém mais velho aqui na igreja? Se você não fez isso, é uma grande oportunidade de você ter um conselho bíblico sobre isso, não é? Porque aquele que não está buscando os seus pais, ele não está honrando a eles, e não está buscando o conselho deles para a sua vida. E Êxodo 20, 12, Provérbios 11, 14 fala sobre isso. Vocês sabem que ali nas Escrituras, em Gênesis 24, é um texto muito bom para você ler sobre isso, que vai falar sobre Isaac e Rebeca, né? E naquele tempo, e ainda existe isso, principalmente em famílias muito ricas, é que a menina não casa com qualquer um, não é? Nem o rapaz. Há um projeto de família para resguardar as finanças da família. Então, geralmente, os casamentos já são tratados pelos pais. Ainda é assim. E na época, o que aconteceu? Um servo, né, de Abraão é enviado a buscar uma esposa para Isaac. E ali, ele tinha que observar alguns parâmetros na vida dela. Mas você vê que coisa interessante, o próprio pai se interessando pela esposa que o filho teria. Olha que tão bonito é essa relação, não é? Infelizmente, alguns jovens não têm, eu sei, não têm esse relacionamento tão próximo com os pais. Que pena. Mas se você não tem, você pode buscar. E se você não tem esse contato já imediato, mais próximo, você tem irmãos e irmãs mais maduras para te ajudar nisso. Então não anda sozinho não. Andar sozinho é prejuízo para o nosso coração. Mais um pouquinho, pode passar à frente, que é 3 aspectos da maturidade. E antes de pedir para dar o próximo toque aí, o que é maturidade para você? Pensa um pouquinho. O que é maturidade? Pode dar o próximo clique aí, por favor. Eu busquei uma definição que maturidade, olha bem, é o estado de desenvolvimento completo, especialmente mental, emocional e comportamental, caracterizado pela capacidade de lidar com situações de forma equilibrada, responsável e sensata. E aí tem essa balança, né? Que está pesando mais nesse aspecto, nas nossas decisões? Então a maturidade é a capacidade da pessoa, diante das circunstâncias da sua vida, tomar decisões equilibradas, ela saber gerir essas questões. E aí eu quero falar primeiro sobre, pode dar o próximo clique? A maturidade espiritual. Antes de amar alguém, é preciso amar a Deus acima de todas as coisas. E aí a pergunta é: eu amo a Deus? E aquilo que a palavra fala para guardar o meu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração. O que significa isso? É eu primeiro colocar o Senhor, Ele como referência, como parâmetro para todas as decisões que eu tiver, para o relacionamento. Então eu amo ao Senhor primeiramente, né? Não fechando a isso, ao amor, ao relacionamento, mas protegendo o meu coração de decisões apressadas. Decisões que, se eu esperar mais um pouco e esperar no Senhor, será muito melhor do que decisões apressadas. Então o tempo certo de começar o namoro é aquele que você está crescendo em fé, no caráter, na responsabilidade, capaz de enxergar o namoro como um passo em direção ao casamento e não um passatempo. Então, perguntas para a gente poder pensar aqui. Meu coração está mais desejoso de amar a Cristo do que encontrar alguém? O que teu coração anseia mais? Eu sei que são respostas que talvez a gente vire até a cara assim: não quero nem pensar nisso, né? Eu quero pensar na outra pessoa. Mas pensa primeiro nisso. Segundo, tenho buscado a vontade de Deus em oração, paciência e sabedoria? Ou minhas decisões estão sendo apressadas? Eu vejo o namoro como algo passageiro ou como um caminho para um compromisso real? Você pode fazer essas perguntas. E se você
responde positivamente, é que teu coração está caminhando em maturidade. Está caminhando, está progredindo na comunhão, na intimidade com o Senhor. Mas também tem um outro lado, pode dar um próximo clique, que é a maturidade emocional, não é? Se o namoro não é para suprir carência, as minhas carências, porque a gente tem carências, né, gente? A gente quer, às vezes, uma pessoa para poder fazer um cafuné na gente, a gente quer uma pessoa para poder dizer meu namorado, minha namorada, a gente quer ter alguém para extravasar, para falar. A gente tem essas carências em nossas vidas, mas o namoro, ele não pode ser pensado nessa direção. Eu quero alguém para suprir essas carências. Não, essa é a motivação errada. Então, além dessa maturidade espiritual, é necessário que a gente cresça nessa maturidade emocional, para que eu tenha domínio próprio, o domínio próprio nesse relacionamento. Então, algumas perguntas que nos ajudam a pensar sobre isso. Tenho controle sobre minhas emoções e desejos? Tenho. Sei lidar com frustrações e esperar o tempo de Deus? Essa é uma outra pergunta importante. E por terceiro lugar, eu tenho a questão da maturidade prática. Isso aqui eu quero dizer o que eu fiz com os meus filhos. Eu falei para o Gabriel e a Isabel, o Emanuel e a Isabela, pode dar o próximo clique aí, minha irmã. Eu falei para eles assim, Gabriel, Emanuel, vocês só vão namorar quando vocês tiverem um emprego de carteira assinada. Por que isso? Porque presume-se que um cara que tem um emprego, carteira assinada, ele está caminhando em maturidade prática. Ele está ganhando o seu dinheiro, ele está aprendendo a administrar o seu dinheiro, ele vai sair com a namorada, ele não vai pedir dinheiro para o pai. Ô pai, dá um dinheiro aí para eu sair com a minha namorada. Que vergonha, né? Então, quando eu falei assim, a idade é o parâmetro? Não, mas a condição de você ter um trabalho, e eu coloquei isso para eles, e foi de fato assim, né? Porque isso já é uma preparação para o casamento. Não é ser exigente demais, é o seguinte, eu quero maturidade do meu filho, eu quero que quando ele tiver uma moça, e ele estiver já namorando, ele pense o seguinte, eu vou ter que batalhar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ter condições de sustentar minha casa. Agora um garoto quer começar a namorar, quase saiu das fraldas, já está querendo namorar. E está namorar para quê? Para curtir um ou outro, para ter o prazer de toda aquele acelerado do coração, de toda a tensão e natural do ser humano, né? De excitação física mesmo, porque não dá, se um cara encostar na menina, a menina encostar, vai ter, não é? Aí a gente vai passar para outro problema, outra questão, que é como que eu devo lidar com essa questão, né? Se uma coisa vai me desviar do foco, fugir da aparência do mal, não é? Se eu coloco a mão na cintura da menina e essa mão boba vai começar a querer outra coisa, o que eu estou desejando? De santidade? Não, eu estou querendo satisfazer um desejo da minha carne. Presta atenção, hein? Então essa maturidade prática, ela nos leva a pensar no texto de Efésios 4:28, porque a gente pensa o seguinte, aqui nesse texto Paulo está falando da responsabilidade do homem de prover o sustento da família. E no namoro, que está como rumo um casamento, a realidade é essa. O cara precisa estudar, precisa trabalhar, precisa ter compromisso, precisa ter um entendimento disso. Se uma menina vai namorar um cara, ele não tem nada disso, corre, foge. Esse cara que se vire, dele se preparar, para ele estar pronto para uma menina chegar e ele poder namorar. Agora, se ele não tem nada disso, então espera, não está no tempo ainda. Vamos aguentar um pouquinho mais, e aí é bom, porque aí o cara, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ir fazer a vida, porque senão, as moças da igreja vão olhar para mim e falar, esse cara aí não quer nada com nada. Pensa que não é assim? É bem assim. Então é isso, vamos para uma avaliação prática? Passa um pouquinho para frente aí, vamos lá. Tem vários textos aí, não vai dar tempo a gente ler os textos, mas uma avaliação prática para saber se você pode começar a namorar. Primeiro, os dois são nascidos de novo em Cristo? Sim ou não? Sim. Tiquei lá. Os dois são nova criatura, então não vou juntar jugo desigual, tá? Lembra do namoro missionário, né? Não, você está entrando em jugo desigual.
A Bíblia fala, não entre em julgo desigual. Porque o pai da moça não é o pai dela, né? O pai dela é o diabo. Porque a Bíblia fala que aquele que ele não é nova criatura, ele tem por pai o diabo. E olha que rolo que você vai se meter com ele, hein? Segundo, os dois declaram claramente que o objetivo é casamento. Se você está pensando numa moça ou num rapaz, veja quais as intenções. Ele é uma pessoa já que tem aquilo que eu falei um pouquinho antes, ele já está caminhando em maturidade, ele tem o propósito do casamento, ou ele ainda, não, ele é estudante, beleza, ele está estudando, mas ele está trabalhando, ele está buscando isso, sim ou não? Então você pode ver. Você está progredindo na fé em Cristo? Aí você olha para o rapaz assim e fala assim, esse rapaz quando ele está comigo ele não fala nada do Senhor, do Evangelho, ele só tem uns papinhos furados. Aí o rapaz vai conversar com a moça só fala em unha, cabelo, shopping, roupa. E peraí, tem alguma coisa aí, né? A pessoa não tem nada da palavra no coração dela. Aí, outro parâmetro, avaliação prática. Outra coisa, você tem paz e direção do Senhor? Sabe, aquilo traz você fala assim, não, puxa vida, essa pessoa, a pessoa temente a Deus, isso me traz tranquilidade. Se não, cara, espera, não tenha pressa. Outra coisa importante, quando você está pensando, o teu pai e tua mãe estão abençoando isso, você está honrando, e eles estão dizendo assim, filho, nós estamos junto com você, nós vamos continuar orando com você, e vamos esperar no Senhor essa pessoa para você. A Isabela, nós orávamos já há algum tempo, e o Senhor levantou um homem, um varão, e eu tenho me alegrado muito com o João. Ninguém disse para ele não, viu? Porque é o seguinte, o João é assim, o crédito dele agora está melhor, mas o crédito dele durava 24 horas. Então, se ele estava legal lá em casa, eu via que estava a atitude dele, eu falava, ô João, beleza e tal, e parabéns, né, tal coisa, que eu falava, elogiava, aí ele já se empolgava, eu falei, mas não se empolgue muito não, porque o seu crédito termina hoje às 0h da noite, então amanhã já é outro, você tem que ganhar de novo meu coração, cara. Mas é um rapaz de Deus. A mesma questão, a Carol, que está namorando o Gabriel, eu vejo assim, tanto um quanto o outro, jovens do Senhor, e não são perfeitos, erram, estão aprendendo, mas são do Senhor. Isso não é mérito meu, nem da Patrícia, é graça, mas nós já vimos orando por eles há muitos anos, e o Senhor tem dado graça, então nós abençoamos esses relacionamentos. Você pode sustentar um lar, ou ajudar, no caso aqui da mulher, isso é algo importante. Moça, olha para o rapaz, ele está batalhando, ele está indo, ele não tem ainda tudo que poderia, mas ele está no caminho, joia. Você já venceu a impureza solitária, ou seja, você não está namorando, você não tem essa coisa da pornografia, ou da masturbação, isso aí, porque o que isso tem a ver com o namoro? Você entrar no namoro com isso na sua vida, só vai causar um estrago na vida da outra pessoa, você vai querer só transferir, e se não, isso aqui precisa ser tratado pelo Senhor, porque essas atitudes são de satisfação pessoal, da carne, dos desejos, e aí o domínio próprio, ele só vem quando a gente se coloca na mão do Senhor de fato, busca a orientação de alguns irmãos em Cristo, para caminhar com a gente. Então, se isso não é uma realidade, você ainda não está vivendo essa pureza diante do Senhor, espera, não é tempo de começar o namoro ainda. Você tem um testemunho da igreja, de seu apego à palavra e serviço, ou seja, a pessoa com qual você está querendo entrar no relacionamento, você vê se envolvendo na igreja, ele serve, é uma pessoa que você já vê ali um varão de Deus, uma varoa de Deus, né? Se ela não está assim, observe um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de tempo. E outra coisa importante, que não dá tempo para a gente entrar em Gênesis 24, naquilo que eu falei de Rebeca, Isaac e Rebeca, mas algo que a gente tem que também avaliar com uma certa medida. Questão da idade. Às vezes, a diferença é tão grande, e eu vejo que Deus pode fazer, mas às vezes a diferença, ela é assim, eu estava assistindo um filme com a Patrícia, uma mulher de 34 anos com um cara de 70 anos,
A hora que ela tiver 50, ele está com 90. A hora que ela tiver com... Aí já morreu. É cultura, é maturidade, uma série de coisas que podem estar muito desequilibradas. Mas esse é algo que, em certa medida, a gente tem que avaliar. Mas a cultura, a visão de família, isso é muito importante. Como é que a menina trata os pais? Como é que o rapaz trata os pais dele? Você já vai vendo por aí. Se a moça trata a mãe e o pai de maneira grosseira, não espere que ela vai te tratar de maneira delicada. Não vai. Tá? A mesma coisa do rapaz. E ambos, eu já coloquei lá em cima, só repetir aqui, são nascidos de novo. Então, queridos, nós temos aqui uma série de textos que vão nos direcionar sobre esse relacionamento, não é? Essa coisa que nós temos visto da mulherada sair correndo atrás dos caras, e vai atrás e quase pede para poder namorar. Bom, peraí um pouquinho, biblicamente eu nunca vi que é assim, né? Parece que Isaac foi lá atrás, a Rebeca foi trazida para ele, outros exemplos de Davi, quem mais aí? Eu não vejo nenhum texto da palavra. Você lembra de algum que a mulher vai atrás do homem para casar com ele? Não, né? Isso é interessante, porque às vezes a gente pensa que a iniciativa nesse modernismo tem que ser a mulher que vai atrás e sai à caça. Espera no Senhor, mulherada, né? Hoje é muito comum isso. Então, vá buscar aconselhamento para esse momento, né? Tenha muito claro, muito definido isso com quem você está andando. E agora, a última questão, já estou aqui dentro do meu tempo tranquilo, faltam uns minutos ainda. Vamos ver um pouquinho sobre, de maneira, tanto para o rapaz como para a moça, algumas coisas vão repetir aqui, outras eu quero destrinchar um pouquinho mais. Pode passar para frente? Mais uma vez. Tá, nós já vimos essa questão de nascer de novo, né? A palavra diz para a gente não se prender em julgo desigual. Aqui eu estou fazendo um apanhado para tanto rapazes quanto moças. Segundo ponto clica de novo. Um caráter aprovado. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas para que você tenha um pouquinho mais de detalhes, quando você avaliar alguém, pergunte-se se ele cumpre o que promete. Pergunte-se se essa pessoa ela é íntegra, se ela é honesta, se ela é confiável, se ela demonstra domínio próprio, se ela é uma pessoa piedosa, porque não há gente perfeita, mas há pessoas que exalam o perfume de Cristo, e é tão bom, nós vemos o caráter do Espírito Santo, os frutos do Espírito na vida da pessoa. O terceiro ponto é sobre essa pureza, né, fazendo esse apanhado resumo aqui, que nós vimos lá sobre a santificação, onde a gente vê o caráter de Cristo, tanto no homem quanto na mulher, leva a sério a pureza, não fica empurrando os limites no relacionamento, né? Nem fica sexualizando o relacionamento ou brincando com o pecado, não, ele vai diante do Senhor. Os dois estão passando por tentações, mas os dois vão falar assim: opa, nós estamos no caminho errado, vamos voltar aqui para o Senhor, né? Para a condução em santidade. Em quarto lugar, um relacionamento onde as pessoas são maduras ou estão caminhando em maturidade, em responsabilidade, ou seja, a pessoa é trabalhadora ou ela é preguiçosa, ela tem disciplina e controla os seus impulsos ou não, ela cuida, ela lidera, ela protege em amor. Isso para os rapazes. Para as moças, ela é sensata, ela é equilibrada, é piedosa, ela edifica, ela é confiável, ela é prudente, ela é generosa. Tudo isso aí, contextos que a palavra nos traz. Em quinto, ela trata você como alguém criado à imagem de Deus, né, com bondade, com misericórdia, com compassividade. É alguém que trata bem a sua família, os seus amigos, pessoas que talvez sejam mais simples. Isso tudo revela o que está no coração, você entende? Em sexto, essa pessoa é uma pessoa que quando erra, ela pede perdão, porque no relacionamento conjugal, muitos vão errar, ou melhor, todos nós vamos errar, mas esse caráter tratado, ele vai existir o perdão e a misericórdia
e assumir os erros, assumir a culpa, não ficar guardando mágoa. Tudo isso a gente olha no casamento, antes do casamento, relacionamento pré-nupcial. E se vocês dois estão crescendo juntos espiritualmente, vocês leem a Bíblia já juntos? Ou se você não é ainda, quando começar, esse é um grande propósito para o casal: estudar a Bíblia junto, participar das reuniões da igreja, procurar um discipulado e ter as decisões à luz da verdade do Evangelho. E são essas as características que a gente vê num relacionamento que busca glorificar a Deus. Então aqui eu não dei para vocês nenhuma regra, nenhuma formulinha de dizer, você pode pegar aqui, pode pegar aqui, pode pegar aqui e assim por diante. Ou você pode ficar sozinho com a moça no escuro, ou não. Eu tenho princípios que eu vou usar para poder me dirigir. Isso, por exemplo, ficar no escuro sozinho com a menina, isso pode suscitar alguma coisa que vai levar à intimidade, que vai defraudar o outro, ou que vai ofender a santidade de Deus? Sim. Então, peraí, eu não vou. Lá em casa, um exemplo prático para vocês, um dia eu cheguei para eles dois, tanto para o Gabriel, para a Isabela, e falei, olha, não é legal que quando os dois, a Carol e o João, vierem aqui em casa, eles ficarem no quarto com vocês. Eu sei que vocês estão digitando coisas no computador, estão vendo, estão conversando, mas não convém, porque o quarto é lugar de intimidade da moça, é lugar de intimidade do rapaz. Ah, mas o que tem? Opa, se você pergunta assim, o que tem? Aí você vai ver que já tem alguma coisa oposta no coração em relação ao direcionamento dos pais. Não fica bem. E se uma hora isso vai começar a se alargar, o pai e a mãe não estão em casa, vocês estão entendendo que não é questão de regras, é questão do coração? O que vai edificar? O que vai me levar à santidade? Então, meninas, deixa eu falar uma coisa para vocês agora aqui, eu estou encerrando. Vocês têm um grande papel na questão do não para o rapaz. Sabe por quê? Porque o coração do homem, ele fica desejando, isso é a questão da natureza terrena, ele fica sempre tentando dar um passinho um pouquinho mais à frente. E aí, você simplesmente pode pegar na mão dele, tira e fala assim, esse toque aqui não edifica a minha vida, esse toque está me preocupando, está me levando a um outro pensamento, e eu prefiro que não. Então você pode pôr o parâmetro, mas a responsabilidade é sua, viu, rapaz? Porque no casamento a responsabilidade é sua de governar a sua casa. Então é um assunto que a gente, sem dúvida, tem muita coisa para poder falar. Mas eu dou graças a Deus porque a palavra não nos deixa sem a direção. A palavra nos dá clara direção em como nós devemos andar, não só no relacionamento com o outro, mas no mundo. Aquele que, eu falei lá no começo, ele tem uma pureza externa e não interna, problema. Ele tem pureza no coração, mas isso não passa para as suas atitudes. E aí o que vem? O que é necessário? A obra da cruz de Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Vamos orar? Pai querido, eu te dou graças porque o Senhor que nos criou para vivermos num relacionamento maduro diante do Senhor e diante dos homens, de tal maneira que a nossa vida glorifique ao Senhor. Eu sei que muitos de nós aqui passam por momentos difíceis com relação à tentação, aos desejos da carne, às carências, a tudo que envolve a nossa alma. E eu quero pedir, Pai, que nós tenhamos aqui uma geração de homens e mulheres santos, que diante do pecado que tão de perto nos assedia, nós corramos a nossa carreira, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor mesmo nos deu
na nossa criação, o Senhor nos deu os desejos. E eu sei bem disso. E cada jovem aqui sabe dos desejos do seu coração. Mas ao mesmo tempo também o Senhor nos deu o contentamento no Teu Santo Espírito, para vivermos e buscarmos no Senhor a dignidade de nós glorificarmos ao Senhor. E eu também quero pedir, Pai, junto com os meus irmãos aqui, por aqueles que já estão vivendo alguma questão que contraria a Tua palavra, seja no namoro, seja ainda nos desejos da carne, que o Senhor, Pai, que é suficiente, santifique a vida de cada um, porque Teu é o todo o poder para nos fazer abandonar o pecado e vivermos em santidade. Eu Te agradeço e Te louvo por esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma coisinha aqui. Eu estava morando em Florianópolis e um casal, eles viviam juntos já há vários anos. Eles não eram casados. E esse casal, eles amavam o Senhor, eles temiam o Senhor. E eles vieram conversar comigo. Eu falei: olha, queridos, vocês estão em pecado, vocês não casaram de maneira oficial, vocês não casaram perante os homens, vocês já são casados, porque quando une um corpo numa só carne, é uma só carne, quando une sexualmente. Isso aí tem outras implicações espirituais. E foi maravilhoso, porque esse casal, eles entenderam isso, e não foi uma regra, não foi uma imposição. Eles creram e eles não tiveram relação mais até que eles se casaram de fato. E eles viveram com uma alegria no Senhor, porque eles estavam na vontade do Senhor agora. E aí o que é necessário quando a gente peca? Confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que alegria nosso coração está leve diante do Senhor. Por isso eu orei por cada um aqui, que se estiver vivendo alguma situação assim, vá para o Senhor, clame ao Senhor, busque outros irmãos maduros para caminhar junto. Vocês vão ver a leveza que é andar no centro da vontade do Senhor. Graças a Deus. Vamos colocar em pé?